Questões cruciais no Brasil nesse momento. O que vem sendo feito com a Petrobras? A pretexto de se enfrentar também uma crise financeira na maior empresa brasileira, o que tem sido feito é um conjunto de transações, venda de ativos da holding Petrobras, que afetam de sobremaneira a própria geração de receitas dessa empresa no momento onde os seus administradores afirmam ser absolutamente necessário, por exemplo, melhorar a relação da dívida da empresa em relação justamente ao seu fluxo de caixa. Só que as medidas que vêm sendo tomadas afetam de sobremaneira justamente a geração de recursos por parte, por exemplo, do desempenho da BR Distribuidora ou por parte de vários serviços que a Petrobras agora está entregando na Bacia das Almas. Para essa discussão, iremos contar mais uma vez aqui no programa Faixa Livre com a participação do vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Passarinho, bom dia, ouvintes. Muito obrigado pela sua presença aqui, Fernando. Junto com o Fernando, Emanuel Cancela, diretor e secretário-geral do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Emanuel Cancela, bom dia. Bom dia, Passarinho. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui nos estúdios da Band. Essa equipe maravilhosa aqui no Faixa Livre. Com muito orgulho a gente volta aqui à Band e com muito orgulho a gente recebe vocês aqui nessa sexta-feira, Cancela. E na ponta da linha vai participar do nosso debate também aqui o Ricardo Maranhão, conselheiro da Associação de Engenheiros da Petrobras, ex-presidente da entidade. Ricardo Maranhão, bom dia. Bom dia, os companheiros da mesa. Cancela, tem mais alguém aí? Cancela e Fernando Siqueira. Um abraço para o Cancela, um abraço para o Fernando. Me permita. Pois não? Dar uma notícia. Parece que está confirmada aí a venda da Liquigás para a Ultragás. Isso. Mas eu queria dar uma comunicação para o Fernando e para o Cancela, para os ouvintes, o seguinte: nos dias 24 e 25, o hotel aquela Intercontinental virou uma bandeira. Sim, ali em São Conrado. Royal tudo. Está ouvindo? Sim. Vai haver um seminário com a presença do presidente da Petrobras e do ministro das Minas e Energia para discutir o mercado de GLP, gás liquefeito de petróleo no Brasil. Sintomaticamente, isso 2 ou 3 dias ou 5 dias depois de terem aprovado a venda da Liquigás para o grupo Ultragás. É preciso organizar uma manifestação lá na porta do hotel, denunciando isso tudo. Estou mandando para o Cancela, o pessoal da CUP e para o pessoal da EPET, comunicando com os detalhes disso aí. Muito bom, Ricardo. Até porque ontem nós conversamos sobre isso aqui no programa, né? Essa venda vai dar um poder de mercado para esse grupo ultra absolutamente inconveniente, né? Provavelmente essa operação, nós vamos trabalhar nesse sentido, vai encontrar resistência no próprio CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O grupo ultra vai ficar talvez com mais de 50% de um mercado que já era fortemente concentrado. Como eu lhe disse ontem, as 4 principais empresas da Liquigás e a segunda concentram cerca de 90% do mercado. Isso é um perigo, vai aniquilar com mais de quase 4 mil revendedores da Liquigás, que são pequenos e médios empresários brasileiros, vai prejudicar os consumidores. Dentro daquela linha, me permita fazer logo a minha intervenção para liberar os companheiros aí. Estamos falando por telefone, com problema de saúde, com problema no joelho. Né? Sim. Eu disse ontem, denunciei do GLP o bujão de 13 quilos, o equivalente de quantidade de GLP, porque na realidade o bujão ele é envasado nas distribuidoras. Sai da refinaria da Petrobras a pouco mais de R$13. 13 quilos de GLP e chegam ao consumidor final em torno de R$55, R$60, em alguns locais até a R$80. Isso mostra
o absurdo abuso contra a sociedade, o abuso contra os consumidores praticados por este oligopólio, fortemente concentrado, e agora vai ser mais concentrado ainda. Então isso é prejudicial à Petrobras, é prejudicial à Liquigás, é prejudicial aos consumidores, à sociedade, ao país, né? E o outro aspecto absolutamente intolerável da operação, Passarinho, Cancela, Fernando e ouvintes, é que existem dentro do Conselho de Administração da Petrobras sérios conflitos de interesse. O diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, foi durante muitos anos conselheiro do Conselho de Administração da Ultrapar. A Ultrapar é a holding que controla a Ultragás, controla a Oxiteno, controla uma série de a Ultracargo, uma série de outras empresas. Então, Ivan Monteiro saiu do Conselho de Administração da Ultrapar em fevereiro de 2015 e em março de 2015 já era diretor financeiro da Petrobras. O outro aspecto de conflito de interesse intolerável é que o grupo Ultrapar é sócio do Banco Itaú, do grupo Itaú. Há uma sociedade entre o grupo Itaú e o grupo Ultra, que de uma certa maneira então ambos controlam Ipiranga, que é um setor de revenda de combustíveis líquidos, e também há conselheiros da Petrobras com vinculações muito fortes com o grupo Itaú. Então isso está virando uma ação entre amigos, estão vendendo, estão saqueando o patrimônio público entre amigos. Isso tudo precisa ser denunciado ao Ministério Público, ao CAD, ao Tribunal de Contas da União, ao Congresso Nacional, à Corregedoria Geral da União, enfim, a todos os órgãos que têm o dever de zelar pelo patrimônio público, pela soberania nacional. Existe uma série de princípios elencados na Constituição, na ordem econômica, estão todos eles, Passarinho, os ouvintes, os companheiros de mesa, todos eles estão sendo desrespeitados. Ô, Ricardo. A soberania nacional, o primeiro princípio, não contribuímos em nada para a soberania nacional na medida em que estamos entregando esse patrimônio para grupos estrangeiros, de uma maneira geral, como a Alcrec, nas petroquímicas Suape lá, como o Grupo Filmes, no caso da rede de Dutos, Casa Dutos, não contribui nada para a criação de emprego, na medida em que se procura fechar a usina de biodiesel em Quixadá. Não contribui nada para o aumento da concorrência, na medida em que se concentra o poder econômico. Não contribui nada para dar prioridade às pequenas e médias empresas brasileiras. A Constituição manda que se dê prioridade na medida em que você concentra o poder econômico e ameaça essas empresas. Tá? Então é desemprego, é enfraquecimento da soberania, é diminuição da concorrência, é prejuízo para o consumidor, que é outro princípio constitucional. Diz o Código de Defesa do Consumidor, que estão enfrentando uma série de problemas que estão absolutamente intoleráveis em relação a mais este crime. E estão anunciando isso, mas essa operação ainda não está concretizada. Ela depende de autorização do CAD, ela depende de autorização da ANP, ela depende de uma série de autorizações, e nós devemos continuar batalhando no sentido de barrar esse processo entreguista, esse processo que não preza de maneira nenhuma pelo patriotismo e pelo zelo do patrimônio público, que é um dever de todos os cidadãos conscientes desse país. Ricardo, você continua conosco aqui na ponta da linha, porque eu vou passar a palavra aqui para o Fernando, porque realmente é um conjunto de aparentes irregularidades. A grande questão, você mencionou, e eu queria a opinião aqui do Fernando, os órgãos que deveriam investigar esse tipo de coisa. O primeiro deles, inclusive por conta da concentração econômica dessa eventual venda aí da Liquigás para o Grupo Ultra, é de responsabilidade do CAD, o organismo que de defesa dos direitos econômicos e que deveria julgar. Agora, existem outras questões que são levantadas aqui pelo Ricardo Maranhão, que são muito pertinentes, de respeito a essas relações de integrantes do Conselho de Administração da Petrobras com algumas empresas privadas que vêm se beneficiando, inclusive, dessa chamada política de venda de ativos da maior empresa brasileira. Fernando,
A grande questão que se coloca é que parece que é uma falência hoje no país desses órgãos de controle. Essas revelações que a Justiça Federal está fazendo agora, por exemplo, em relação ao Sérgio Cabral Filho, que não é novidade para nenhum de nós, Fernando, chama atenção a omissão do Ministério Público Estadual, dos órgãos de controle do Estado, aqui do Rio de Janeiro, e me parece que isso é uma espécie de praga que contaminou, inclusive, a administração pública federal. Dentro de um quadro como esse, como que você vê a possibilidade da própria Justiça barrar uma série de iniciativas que a administração do Pedro Parente, dando sequência à administração do Aldemir Bedin, vem fazendo? Passarinho, nós já fizemos denúncia ao Ministério Público do Pedro Parente, né, pelo seu passado na Petrobras como conselheiro de administração, em que houve grandes falcatruas, como a troca de ativos com a Repsol, que deu um prejuízo de 2 bilhões da Petrobras, o convênio com o Eike Batista sobre a Terroluma, a compra do grupo Pecom por um valor absurdo, ou seja, o Pedro Parente veio para a Petrobras para, junto com o Rastu, desnacionalizar a empresa. Com a vitória do Lula, ele foi demitido, mas agora volta com toda a força, como o Maranhão já denunciou aí, um absurdo gritante, a venda da malha de gasoduto do Sudeste, que é um monopólio natural, e esse monopólio natural vai ser passado por uma empresa estrangeira, que é um grupo de fundos especuladores. Então a Petrobras vai ficar nas mãos desse fundo especulador com um monopólio natural, porque ninguém constrói uma segunda malha para fazer concorrência, e é uma malha que transporta produção principal de gás da Bacia de Campos, da Bacia de Santos. Então é uma coisa preocupante. O Grupo Ultra, quando a Ipiranga foi comprada, a Petrobras comprou uma parte, o Grupo Ultra ficou com os melhores postos da Ipiranga no país. Quer dizer, não é de hoje que esse grupo vem lesando o interesse nacional. Então a gente veio com preocupação os órgãos controladores se omitindo de forma execrável aí nessas questões. Cancela, teremos aí, em função da informação do Ricardo Maranhão, nós teremos aí proximamente seminário no hotel lá em São Conrado, o Royal Tulip, não é isso? O antigo Intercontinental, na semana que vem. Como é que a campanha do petróleo tem que ser nosso pode se posicionar, se colocar e protestar contra esse seminário, pressionar? Porque o momento, me parece, especialmente aqui no Rio de Janeiro, é de pressão justamente dos movimentos sociais. Como é que anda a nossa campanha? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Maranhão. Isso aí, meu companheiro. Obrigado aí pela sua contribuição. Com certeza que a campanha do petróleo vai estar lá nesse hotel Royal, nos dias 24 e 25, como fizemos na feira de óleo e gás, que nós abrimos a feira e fechamos a feira. Eu estive presente lá, distribuindo um manifesto denunciando o Pedro Parente. Nessa questão do gás, eu queria até lembrar aqui o companheiro João Gilberto, que é um técnico em geologia, diretor do Sindipetro, que ele sempre usa no seu discurso o fato da Petrobras ter descoberto uma Bolívia de gás, não sei se é Sergipe ou Alagoas, descobriu uma Bolívia, reserva equivalente à reserva da Bolívia. E aí, no momento que a gente poderia pensar em fazer como o André de Paula, que é da Fisch, defende, o gás a R$1, para favorecer a parcela da população mais pobre, aí a gente ouve essa notícia que o gás de 13 quilos está custando 55 e em algum lugar até $80, né? R$80 no botijão. Então, nós vamos estar lá presentes, sim, denunciando mais uma vez o Pedro Parente. Na verdade, a privataria tucana está de volta à Petrobras, né? Exatamente o que eles fizeram na década de 90, né? Depreciando
os ativos, depreciando a Petrobras, depreciam até o pré-sal, né? Já foi dito que o Pedro Parente é o único presidente de petroleira que não gosta de petróleo. Pois é, todo mundo está querendo pressão, menos ele, né? Menos ele. Isso é espantoso. Então nós vamos fazer, na verdade nós estamos reagindo, nós estamos na defensiva, sim, é verdade, porque nós estamos sob um rolo compressor, vamos entrar com todas as ações possíveis e cabíveis, né, denunciando todo esse esquemão, né? E a IPES está fazendo isso, o sindicato está fazendo isso. A propósito, ontem a gente conseguiu, numa ação de primeira instância, barrar aquelas ações que o Sindicato Sergipe Alagoas está entrando, algumas ações individuais. Nós conseguimos uma liminar para suspender um dos negócios que eu não posso agora dizer exatamente qual, mas é importante faixa livre saber qual foi, que nós vamos estar entrando também com essas ações lá de Sergipe Alagoas, enfim, nós não vamos dar trégua a essa turma, né? A gente tem convicção de que se a Petrobras voltar ao patamar, ao invés de fazer a venda de ativos que ele está fazendo, a entrega do pré-sal, se a Petrobras voltar ao patamar de outubro de 2014, como é que volta ao patamar? Antes da crise? É a União pagar a conta de 6 anos que a Petrobras importou gás, importou diesel e gasolina e vendeu mais barato dentro do país, numa conta de cerca de 80 bilhões de reais. Se a União fizer esse repasse para a Petrobras, ela retoma novamente seu negócio e volta a ser impulsionadora da economia brasileira. Agora, do jeito que o Pedro Parente está fazendo, está entregando setores estratégicos da Petrobras, inclusive, né, como a petroquímica, como o próprio gás, como os fertilizantes, entregando para os gringos, assim como a indústria naval. Né? Agora nós vamos fabricar navios, novamente navios e plataformas no exterior, né? Gerando empregos e renda para os gringos. Isso é muito lamentável, nós vamos continuar botando a boca no trombone, porque Pedro Parente está perpetrando um crime lesa pátria dentro da Petrobras. Agora, o Cancela, a ofensiva da administração pelo Pedro Parente em relação aos ativos da empresa se volta também contra o seu corpo de funcionários. Eu queria que você aqui explicitasse para os nossos ouvintes todas as dificuldades que os funcionários têm tido, inclusive no curso do atual acordo salarial. Vocês estão com um problema em meio a um processo, inclusive, onde novamente a empresa recorre ao chamado PDV para diminuir o seu corpo de funcionários. No fundo, acaba sendo isso, jogando fora boa parte da experiência da empresa que pertence aos funcionários. Como é que está se dando essas relações hoje no campo aí da empresa e das reivindicações que os sindicatos conduzem para a melhoria das condições de trabalho dos petroleiros? Ontem nós tivemos uma rodada de negociação, Petrobras apresentou uma nova proposta. Agora, além dos 6% que eles já ofereciam, eles acrescentaram mais 2,8%, né, no salário dos trabalhadores, 2,8% a partir de março. Só que esses 2,8% não retroagem a nossa database de setembro. Né? Então, nós vamos ter uma perda brutal no salário se a gente aceitar essa proposta, acredito que a categoria não vai aceitar. E mais, esses 6 pontos, mais os 2,8, vão incidir sobre tudo, inclusive sobre o benefício farmácia, que a categoria não está conseguindo usar e vai pagar mais caro. Né? Então, com essa proposta que o Pedro Parente está fazendo lá na mesa de negociação, o maior prejudicado vai ser os aposentados, que a gente tem certeza que não vão aceitar essa proposta nem a categoria. Né? O PDV tem inscrições de 11.900 trabalhadores, eles dizem que vão reduzir ainda mais 10%. Agora, recentemente nós tivemos um balanço contábil da companhia, um balanço onde a maioria dos analistas, inclusive ligado ao Valor Econômico, que é um jornal especializado em economia,
ligado à agência Reuter, a ampla maioria esperava um balanço positivo. E o Pedro Parente conseguiu, né, numa sacanagem, que, dentre outras, reavaliou os ativos da Petrobras, que incidiu no balanço em algo em torno de 16 bilhões. Aí a gente pergunta, quem é que reavaliou esses ativos? Foram os mesmos que proporam vender o barril de petróleo do Campo de Carcará a um refrigerante? Foram esses que reavaliaram os ativos da Petrobras? E mais, Passarinho e ouvintes, eles jogaram a conta do PIDV em cima dos petroleiros, né? Está lá no balanço. Quer dizer que o petroleiro, além de perder seu emprego no PIDV, né, não vai ter PLR por conta desse prejuízo, né, e vamos pagar a conta do PIDV. É muita manipulação, hein, Cancela? É muita sacanagem. Então, nós estamos com os nossos especialistas, com os nossos economistas, vendo como é que a gente recolhe desse balanço safado, cretino, né? E estamos começando hoje as assembleias da categoria para rejeitar essa proposta e estamos indicando uma greve para o dia 30. Vamos submeter isso às assembleias da categoria, porque... Por conta das questões salariais. Não somente das questões salariais, né? Nós temos preocupações sim com a questão salarial, mas temos uma preocupação maior com a questão do pré-sal e da venda de ativos, né? Para isso nós estamos fazendo caravanas às escolas ocupadas, que a gente aplaude, é a grande novidade na conjuntura política hoje do país, é os estudantes ocupando as escolas de universidade, e estamos indo dar apoio a eles, aos estudantes, e pedindo apoio para a Petrobras contra a flexibilização do pré-sal, a venda de ativos, porque o grande prejudicado nessa história vai ser justamente os estudantes, né? Os universitários aí que teriam a possibilidade de ter um emprego de qualidade, numa atividade ligada ao setor petróleo, e isso aí está sendo tudo repassado para os gringos, né? É lamentável, muito lamentável. Obrigado, Cancela. Ricardo Maranhão, você me escuta? Escuto e quero permissão aí para fazer mais denúncias. Pois não, mas antes disso eu quero fazer uma pergunta a você. Você teve a oportunidade de dar uma olhada nesse último balanço que novamente apresenta aí um prejuízo muito suspeito, porque não é a primeira vez que ocorre esse tipo de, vamos dizer, arranjo no balanço da Petrobras, inclusive com consequências bastante negativas no próprio mercado acionário. As ações da Petrobras, por exemplo, acabaram por ter uma desvalorização forte logo após a divulgação desse balanço na semana passada. Você chegou a dar uma olhada no balanço, Ricardo? Cheguei e é uma coisa profundamente estranha, né? Esse mecanismo, eles chamam isso de impairment, é um mecanismo de desvalorização dos ativos. Já ocorreu, se não me engano, pela terceira vez. Terceira vez, Valeu. Pela terceira vez estão fazendo esse tal de impairment, que é uma desvalorização de ativos. Isso está previsto nas normas internacionais de contabilidade e já foram também internalizadas nas normas brasileiras de contabilidade. Agora, é um processo previsto. O que nós não sabemos e precisamos saber, porque a Petrobras é uma empresa pública, de economia mista, tem que atender ao princípio da publicidade no artigo 37 da Constituição, é que você pode fazer manipulação com números. Né? Quando você, por exemplo, calcula o valor atual de uma série de... Você, economista, para entender disso? Sim. Uma série de recebimentos de recursos. Você traz para o valor atual, se você aumenta a taxa de desconto, você chega ao valor atual pequenininho. Dependendo da taxa que você se utilize, o resultado é absolutamente diferente. Né? Você pode absolutamente, dentro das normas de contabilidade, você pode fazer manipulações e chegar a números. Então, isso está sendo feito por empresas de auditoria, que são ligadas a empresas de avaliação, que são ligadas a bancos, de investimento, tá certo? Que podem estar manipulando. Quando você faz isso, você gera um prejuízo artificial
você diminui os ativos que estão sendo vendidos de forma ainda mais adultada, e você está dizendo que a empresa está quebrada e que por isso não pode tocar o pré-sal, não pode fazer nada, porque não tem recursos. Quer dizer, é uma grande armação, uma grande mentira, uma grande manipulação. Voltando à questão do conflito de interesses. Basta verificar na internet quem é o presidente da BMF Bovespa, que não está licenciado, é o senhor Pedro Cunha Parente. Verificar também o presidente do Conselho de Administração da BMF Bovespa, é o senhor Pedro Cunha Parente. E quem é um outro membro proeminente do Conselho de Administração da BMF Bovespa, é o senhor Nelson Guedes de Carvalho, presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E é interessante também, repito, o senhor Pedro Parente é presidente do Conselho de Administração do BMF Bovespa, e o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, levado por ele para a Petrobras, Nelson Guedes de Carvalho, é colega dele no Conselho de Administração da BMF Bovespa. Um outro comentário que eu quero fazer é que a Petrobras fez um contrato com a União de cessão onerosa para explorar 5 bilhões de barris de petróleo na bacia de Santos no pré-sal. Bacia de Santos, bacia de Campos, eventualmente, não sei. 5 bilhões de barris. Bacia de Santos. Bacia de Santos. 5 bilhões de barris em contrato de cessão onerosa. Por estes 5 bilhões de barris, a Petrobras pagou cerca de 42 bilhões de dólares à União, cerca de 8 dólares e 51 centes por barril. Esta operação foi feita quando o barril do petróleo estava a 80 dólares, 70 dólares, todo disso. Tudo diz, eu estou checando. Pois bem, hoje o barril está oscilando, já esteve a 29 dólares, está oscilando entre 45 e 50 dólares o barril. Sim. Então a Petrobras pagou mais do que devia, e o contrato prevê acertos de tempos em tempos. A hora de fazer o acerto é esta. A Petrobras, segundo ainda a imprensa, porque não há penumbra, há escuridão total, uma contrariedade total do princípio da publicidade, da Constituição. A Petrobras hoje é uma empresa fechada, é uma caixa preta. Ela que era acusada no passado de caixa preta, hoje, na administração Parente, se tornou uma caixa preta. Pois bem, pagou 8,51, hoje, fazendo um ajuste, vendeu o barril de Carcará para Statoil entre 2 e 3 dólares. É o valor hoje, segundo essa operação. Eu acho que não é negociada também, porque vendeu aquilo que não sabe ainda o que está vendendo. Carcará não está com a jazida ainda suficientemente delimitada. Furaram-se apenas 3 poços de Carcará. De qualquer maneira, existe uma diferença grande entre os 8 dólares e 51 centos que a Petrobras pagou pelos 5 bilhões de barris na cessão onerosa e os valores que esses barris deveriam ter a preço de hoje, de acordo com o previsto no contrato. Digamos que 3 dólares são 5 de diferença em 5,50, 6 dólares de diferença em 5 bilhões de barris. A Petrobras hoje tem para receber do governo 30 bilhões de dólares. 30 bilhões de dólares. É mais uma compensação, além lá da conta da época aí da importação do petróleo e do desfalque que acabou sendo dado na Petrobras por conta de uma política do governo, existe agora essa compensação, quer dizer... Exatamente. Então a Petrobras diz que tem 40 bilhões a receber, a ANP diz que a Petrobras tem 4 bilhões a receber, 1/10 do que estima a Petrobras. O governo diz que talvez sejam 20 bilhões, mas que ele só paga a Petrobras se a Petrobras dever pagar 80 bilhões de reais que está devendo ao governo.
Então, há todo essa dívida é por... absolutamente suspeito e estranho. Ô Ricardo, que 80 bilhões de dívida da Petrobras com a União? Pois é o que diz o governo. O governo bota nota no jornal. Se a Petrobras deve 80 bilhões de reais de impostos ao governo... Impostos? São impostos atrasados? Responsabilizado. Alguém tem que ser responsabilizado. Né? Porque uma empresa que tem centenas de advogados e tem administradores, como é que deixa o cheque levar? Então, primeiro, precisamos saber se essa dívida de 80 bilhões é realmente dívida. Segundo, ela é uma coisa julgada, ela é uma multa que está sendo contestada, está no Conselho de Contribuintes, enfim, é uma dívida licitante ou é uma mentira ou não é nada disso. Segundo, o quanto o Petrobras tem a receber do governo? São 4 bilhões, são 40 bilhões ou são 20 bilhões? Terceiro, por que este processo, alguma coisa de substancial a Petrobras tem a receber do governo? Por que o doutor Pedro Parente, que é tão ágil, tão competente, tem tanta velocidade, tanto acionamento em vender o patrimônio da Petrobras, por que ele não cobra esta dívida do governo da seção onerosa e não coloca esses recursos no caixa da Petrobras e para com esse processo de desinvestimento? Por que ele e a diretoria dele, o conselho de administração dele, não cobram os 10 bilhões de reais que o Grupo Eletrobras deve à Petrobras? 10 bilhões de reais são mais de 3 bilhões e meio de dólares e estão vendendo aí a Liquigás por 2 bilhões e 800 milhões de reais, estão vendendo Carcará por 2,5 bilhões, enfim, tem velocidade, tem competência, tem agilidade, tem acionamento para depreciar e vender o patrimônio da empresa, mas não tem coragem de cobrar as dívidas do governo, da Eletrobras e do governo na seção onerosa para fortalecer o caixa da Petrobras. O nome disso é prevaricação. Prevaricação é um crime cometido pelo administrador público que não toma as providências que tem o dever funcional de tomar. O Fernando Siqueira, há muitos anos você vem acompanhando e vem denunciando irregularidades tais como essas aí que o Ricardo Maranhão nos chama a atenção. É possível pensar que uma dessas ações na justiça, que inclusive o Cancela já mencionou, possa surtir um efeito no curto prazo? A gente espera que sim, mas infelizmente a nossa justiça é muito morosa e sofre pressões, né? Nós vimos um exemplo claríssimo, a ação de inconstitucionalidade do governador Requião contra o artigo 26, que dá todo o petróleo, artigo 26 da Lei 9478, que dá todo o petróleo para quem produz. Chegou no Supremo, nós tivemos 2 votos magistrais a favor, de repente as pressões ocorreram e os outros 8 votos foram contra nós. Então há uma pressão enorme do cartel internacional sobre a nossa justiça e os nossos juízes se sentem pressionados, sabem que correm risco de ser denunciados até falsamente pela grande mídia, ou seja, a nossa justiça, infelizmente, é sensível às pressões. E como, né? E eu queria acrescentar aí a questão de conflito de interesse. O nosso diretor da Petrobras, Nelson Silva, que é o que cuida do planejamento estratégico da companhia, veio da British Gas. British Gas é uma empresa que era da Shell e foi oficialmente agora comprada pela Shell. Já era do grupo, né? Mas foi comprada agora. Então você tem aí o vampiro no banco de sangue, né? Você tem um diretor de um... Raposa no galinheiro, né? Correto. Ou, exatamente, raposa no galinheiro. Então você tem o Nelson Silva, faz o planejamento estratégico da companhia, quer dizer, um cara... Fernando, diga, Maranhão. me permita, por sinal, um planejamento da pior qualidade, não é? O planejamento da liquidação, né? Planejamento de pior qualidade, tão burro, que é muito burro para ser burrice. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que o mundo faz acordo de Kyoto, depois faz acordo, me parece que de Paris, com preocupações ambientais,
de utilizar majoritariamente ou de forma crescente combustíveis renováveis e mais limpos, o planejamento estratégico da Petrobras tira a Petrobras dos biocombustíveis, tira a Petrobras do etanol e tira a Petrobras do biodiesel. No momento em que, sucessivamente, o consumo de biodiesel já chega a 4 bilhões de litros, passa de 2% de adição de biodiesel no diesel mineral, para 5%, para 6%, para 7%, em 2020 estará em 10%, no momento em que a Statoil, a Total francesa e a Shell compram as usinas e as destilarias de álcool e açúcar no Brasil, no momento em que hoje o açúcar tem uma cotação extraordinária no mercado interno e no mercado externo, a tonelada de cana supera R$100. Neste momento, o senhor Nelson Silva, que veio da British Gas, da British Petroleum, veio da British Gas e da Shell, ele participou na solenidade de saída dele. O presidente da Shell estava ao lado dele. Neste momento, ele quer tirar a Petrobras do biodiesel, quer tirar a Petrobras do etanol. No momento em que a Shell faz uma associação com o Grupo Ometo, que é o maior esmagador de cana-de-açúcar do mundo, colocando a preço de 1970 40 bilhões de reais para fundar a ISER, que hoje controla os postos da Shell, ele quer tirar a Petrobras do etanol. No momento que o senhor Pedro Parente, quando presidente da Bunge, inaugurou uma fábrica de biodiesel em Nova Mutum, no estado de Mato Grosso, e no discurso de inauguração ele disse: nós estamos entrando no biodiesel porque o mercado vai crescer extraordinariamente e este projeto é um projeto absolutamente estratégico para a Bunge e um estorvo inconveniente para a Petrobras. Ela tenha paciência. Ele quer tirar a Petrobras do negócio para deixar aí o caminho livre para as boas da vida, né? Agora, Fernando, o Daniel Zimmermann tem uma pergunta muito curiosa para você. Qual a posição das Forças Armadas frente a esse processo de entrega em curso? Possivelmente essa pergunta é inspirada numa relação que as Forças Armadas sempre tiveram, especialmente quadros do Exército Brasileiro, em relação à questão do petróleo. Inclusive por um problema estratégico. Há uma tradição no pensamento militar brasileiro de muito cuidado com essa questão estratégica que diz respeito ao controle de fontes de energia, especialmente na área de petróleo. O próprio ditador Geisel teve dentro do Exército uma trajetória muito importante de estudos na área do petróleo, e antes de ser presidente, ele, inclusive, da República, ele ocupou a presidência da Petrobras, e antes disso, desde os anos 50, ele era participante lá do Conselho Nacional de Petróleo, sempre foi uma pessoa muito ligada. Estou dando o exemplo do Ernesto Geisel, mas na verdade ele fazia parte de uma geração de militares que sempre se interessou com muito carinho pela questão do petróleo. A própria criação do petróleo teve um importante apoio de setores do clube militar. Como é que hoje os militares veem essa questão? Me parece que é essa a preocupação do Daniel Zimmermann. Infelizmente, as Forças Armadas estão um pouco afastadas do processo. Como você disse muito bem, o general Júlio Horta Barbosa foi o principal mentor da campanha Petróleo é Nosso, por discursos memoráveis que fez no clube militar. Ele que foi o primeiro presidente do Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo Getúlio em 1938, um mês depois da nacionalização da Pemex do México, né, pelo presidente Cárdenas. Getúlio criou o Instituto Nacional de Petróleo, e o Júlio Horta Barbosa foi colocado à sua frente, começou a exploração e foi derrubado pela Standard Oil. E na época fez uma pressão muito grande contra ele. Ele saiu, pediu demissão, e em 1947 houve um debate no grupo militar em que o general Juarez Távora fez uma defesa muito grande da entrega do petróleo para a empresa estrangeira, e o Júlio Horta Barbosa foi buscado em casa pelos nacionalistas e fez um discurso memorável
desmontando o discurso de Juarez Távora e passou a ser um palestrante pelo Brasil, tornando a campanha uma das maiores campanhas cívicas da nossa história. E na época, né, como o Anel fala, eles falam, o petróleo era apenas um sonho, né? Agora o petróleo é uma grande realidade, então nós temos procurado atrair os militares para essa questão, porque é o combustível mais importante hoje no mundo, mais gerador de energia barata. E, portanto, os países desenvolvidos não têm petróleo, dependem profundamente dele. O petróleo não tem substituto em curto prazo. Então, é uma energia absolutamente estratégica. E, sendo estratégica e do interesse nacional, os militares devem ser chamados a participar. Nós estamos tentando aproximação com eles. Foi bom você tocar nesse assunto a respeito da importância do petróleo hoje para o mundo, especialmente para os países mais desenvolvidos, porque há muitas opiniões que apontam que o petróleo estaria com seus dias contados. Inclusive, nós temos comentaristas aqui no Faixa Livre que já abordaram essa questão de que essa prioridade em torno do petróleo estaria fora do lugar e fora do tempo, principalmente, porque nós estamos em pleno curso de uma transição energética que vai colocar aí o petróleo cada vez mais com uma menor importância na matriz energética mundial. O que nós sabemos objetivamente é que existe claramente um esforço, especialmente para os automóveis deixarem de depender do petróleo. Já existe aí o carro elétrico, está se avançando, mas a utilidade hoje do petróleo é muito mais ampla. Eu queria que você abordasse essa questão, como é que você vê essas posições que apontam que o petróleo, na verdade, já era, que o melhor que o Brasil poderia fazer é, de alguma maneira, acelerar a venda de uma matéria-prima que, dentro de pouco tempo, estaria desvalorizada. Eu sei que você não concorda com isso e eu queria que você abordasse justamente a importância do petróleo ainda na matriz energética mundial. Primeiramente, o petróleo, como eu falei, é o energético mais eficiente. O que significa isso? Você, por exemplo, no Oriente Médio, com uma unidade de energia despendida, você recupera 100 unidades. Na média mundial, dá uma relação de 50 para 1. E o segundo colocado, que é o carvão é mais antigo que o petróleo. Mas continua sendo usado, né? Continua contribuindo com 28% da matriz energética mundial. Então, o carvão é o segundo colocado com a relação de 9 para 1 e a biomassa 2 para 1. Então, o petróleo, na média mundial, tem uma relação de 50 para 1. Ou seja, você com uma unidade de energia, você recupera 50 unidades com absoluta eficiência. Eu poderia raciocinar assim, para produzir 50 unidades de energia, basta gastar uma. Exatamente. Então, essa é a vantagem do petróleo. O carvão você gasta uma, recupera 9. A biomassa gasta uma, recupera 2. Então, o petróleo é disparado o mais eficiente dos energéticos mundiais. Além disso, ele contribui com 92% do transporte mundial de alimentos, pessoas e produtos, né? E ele... Com carro elétrico, isso não tenderia de fato a cair? Isso aí demora muito, né? Porque o carro elétrico ainda tem limitações com questão de uma bateria. Como recarregar a bateria. Recarregar, etc. Vai levar muitos anos ainda para substituir, principalmente no transporte de massa e transporte de produtos, né? O óleo diesel hoje é o principal energético que faz isso. Agora, me parece que a Alemanha recentemente aprovou uma legislação que vai abolir o carro de passeio movido a gasolina. Procede isso? O diesel, né? No curto espaço de tempo, derivado de petróleo. O principal é o diesel, que é o energético mais usado no transporte de massa, que ele é mais eficiente, né? Então, mas isso vai levar anos ainda para acontecer. E o petróleo hoje contribui com 59%, petróleo, quando eu digo, é óleo mais gás. Sim. Contribui com 59% da matriz energética mundial e também ele é um produto crucial na indústria petroquímica.
cerca de 3 mil produtos que nós usamos hoje, computadores, celulares e vários outros remédios, fertilizantes, usam petróleo como sua matéria-prima. E isso é praticamente insubstituível em curto prazo. Então você tem 85% do que a gente usa hoje no dia a dia vem de derivado do petróleo. E isso não tem, em curto prazo, uma substituição, porque implica num desenvolvimento tecnológico muito grande, investimentos pesados para você afastar o petróleo como fornecedor dessa matéria-prima. Então o petróleo tem um futuro ainda de pelo menos 40 anos que vai ser usado. Foi ótimo você abordar isso, porque é impressionante, especialmente os números aí. Eu queria até que você repetisse. Em relação à matriz energética mundial, o carvão, que é apresentado como um energético, de alguma maneira, em desuso, ainda responde por 28%. E o petróleo, 59%. 59%. O restante é o quê? É biomassa, nuclear, não é? Nuclear, energia solar. Energia solar, a solar e a eólica também, não é, Maranhão? Tem crescido bastante, não é? Sobretudo a eólica. Eu queria fazer, viu, Passarinho, aos companheiros ouvintes, um comunicado muito triste para mim. Faleceu o engenheiro Orfila Lima dos Santos, companheiro nosso da Petrobras, foi diretor da Petrobras, diretor da Petroquímica União, foi presidente da Petro, foi chefe do GEOP, Grupo Executivo de Obras Prioritárias, era um tocador de obra, um tocador de empreendimentos, uma pessoa que conduziu investimentos da Petrobras nas décadas de 70 e 80, absolutamente incorruptível, morando no mesmo apartamento que comprou muitos anos atrás. Faleceu hoje ou ontem, não sei bem, não sei os detalhes ainda, no Rio de Janeiro. Foi meu chefe, eu trabalhava no serviço de engenharia, fui chefe de obras em Paranaguá, em Macaé, tive vários contatos com ele, com o Maurício Alvarenga, que também está bastante enfermo. Eu queria prestar publicamente a minha homenagem, modesta homenagem, a esse grande petroleiro, a esse grande brasileiro, foi Orfila Lima dos Santos. E pedir licença aos companheiros de mesa, eu vou precisar interromper a minha participação, agradecendo mais uma vez a distinção da participação. Esse programa é uma trincheira na luta pela liberdade de imprensa. Um grande abraço para todos vocês e para todos os nossos queridos ouvintes. Um abração para você, Ricardo, e para nós que é um orgulho aqui contar com a sua valiosa participação. Um abração aí e melhores para você, viu? Um bom final de semana. Obrigado, um abraço para todos. Conversamos aqui com o Ricardo Maranhão, que participou do debate aqui conosco até esse momento. Ele agora se retira, mas a gente continua conversando aqui com o Fernando Siqueira e com o Emanuel Cancela. Cancela, o César de Jacarepaguá tem uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: a essas raposas traidoras que estão na Petrobras, o que aconteceria com elas caso esse procedimento dos mesmos de entrega fosse na China? Não sei o que o César está querendo com isso, mas em primeiro lugar eu fiquei aqui pensando, eu acho que se eles estivessem na China, eles não estariam nesses postos, mas vamos supor que eles assumissem lá uma petroleira chinesa e resolvessem, ao invés de comprar, como os chineses estão fazendo pelo mundo inteiro, resolvessem apenas vender. O que você acha que aconteceria com eles lá na China? A pergunta do César. A informação que a gente recebe aqui é que eles receberiam um tiro na cabeça e a família teria que pagar a bala, né? Depois do devido processo legal, evidentemente. Aliás, era isso que eu queria abordar quando você abriu o programa, falando da prisão do Garotinho e do Cabral, né? Ninguém tem dúvida dos negócios nebulosos de Cabral e de Garotinho. A gente só espera que eles tenham sido que a ampla defesa, né, que o devido processo legal tenha prevalecido para chegar até a prisão deles. Eu digo isso, Passarinho, porque, por exemplo, prendendo o ex-governador Cabral,
Primeiro o Garotinho, depois o Cabral. Aliás, essa coincidência é estranhíssima. Eu já comentei aqui no programa, porque ontem até um amigo meu da área de estatística me ligou ironicamente e perguntou assim: ô Paulo, eu que sou estatístico, mas vou te perguntar, qual é a possibilidade, a probabilidade de um governador, um ex-governador ser preso num dia e no outro dia um outro ex-governador ser preso de novo? A probabilidade disso acontecer com um espaço de menos de 24 horas. E eu pergunto, quando é que vão prender o Aécio Neves, ex-governador de Minas Gerais, que construiu 2 aeroportos em terra da família, com dinheiro público, que já foi mais de 5 vezes delatado no Lava Jato, né? Que tem aquele negócio nebuloso dos 450 quilos de cocaína no avião. No helicóptero. Do helicóptero do senador Zezé Perrella, estreito amigo dele. Né? Eu pergunto, quando é que vão prender o Aliás, Aécio o filho Neves? do Perrella tem um alto cargo no Ministério dos Esportes hoje. Então, aliás, me parece, que as terras eram do Zezé Perrella, mas o helicóptero parece que era do filho do Perrella, né? Que é esse que está ocupando um cargo no Ministério dos Esportes, aí do usurpador Temer. O sentimento da sociedade, a gente percebe quando conversa com as pessoas, é que todos os corruptos e corruptores vão para a cadeia, todos eles. Agora, que se cumpra o processo legal, que essas pessoas tenham amplo direito de defesa, né? E não é isso que a gente vê. Né? Por exemplo, eu estou falando para essa, né? Nenhum tucano foi preso até hoje. Aí tem amigos meus que dizem, não, mas vai chegar neles. Aí eu falo, mas o mensalão, tucano está prescrevendo, né? Sem julgamento. Né? Não, mas aquele ex-governador de Minas, é verdade que ele está em liberdade, mas ele foi condenado a 20 anos de prisão. Mas ele está preso? Não é lógico que não está preso. Né? Então, e eu não acredito nessa justiça de jeito nenhum, e tem motivos essa justiça. Né? Eu não posso acreditar numa justiça que, por exemplo, agora, a presidente do STF, a Carmen Lúcia, e o presidente do TST, eles têm em comum, né, a máxima de que a partir de agora, da gestão deles, o negociado prevalece sobre o legislado. Ou seja, direitos como férias, 13º, jornada de trabalho, né, tudo isso pode ser negociado. Então, é esse o pensamento do tribunal. Né? E esse mesmo tribunal, no momento de crise no país, no STJ, tem 2 ministros, os 2 ministros aposentados recebem cerca de R$1 milhão de salário por mês. 1 milhão. E quem denunciou isso foi um suspeito jornalista da Globo, né, que botou uma matéria mostrando o salário. Então, quer dizer, eu não acredito nessa justiça. Não posso acreditar numa justiça que mantém Gilmar Mendes como ministro do STF, como presidente da Justiça Eleitoral. Né? Eu não acredito nessa justiça. Então, eu não posso aplaudir a prisão do garotinho do Cabral sem saber se o processo legal foi respeitado. Lógico que a gente sabia que eles tinham um negócio nebuloso, não é de hoje. Não sei porque é a prisão hoje, imagina, seu amigo suspeitou. E por que, por exemplo, um Aécio Neves, o cara 5 vezes delatado na Lava Jato, não vai preso. Né? Ou as falcatruas do governo do PSDB em São Paulo, que tem uma investigação que já está correndo há muitos e muitos anos na Justiça, mas, objetivamente, os efeitos são muito diferenciados do que a gente vem acompanhando aí em torno da Operação Lava Jato. Agora, foi bom você tocar nesse assunto, porque o Robert de Jardim Palmares aqui, por exemplo, se posiciona sobre isso e fala o seguinte: tomara que a Justiça funcione e que os ex-governadores permaneçam presos e paguem pelos seus crimes. Agora é ir atrás dos demais corruptos. E nos deseja aqui um... Antes da prescrição, né? Pois é. Fernando, eu quero que você se coloque também a respeito disso, porque
realmente, a gente não pode ser ingênuo. Existe uma luta política em torno dessas investigações aí, que tem revelado coisas que, de alguma maneira, no mundo da política, sempre se soube, mas, na verdade, houve sempre um grande constrangimento ou, de alguma maneira, uma conivência em não se querer tocar nesses assuntos. Agora, me parece, e aí talvez a gente tenha uma opinião diferente, Cancela, porque eu acho o seguinte, um dos grandes méritos, talvez, da era Lula foi justamente ter conferido autonomia para o Ministério Público e para a Polícia Federal, coisa que jamais havia ocorrido na história brasileira, pelo menos recente. O problema é que me parece que dirigentes do lulismo também se envolveram nesse modo de operação da política brasileira, da política tradicional. Então, apesar dessa, vamos dizer, virtude que foi se valorizar a importância republicana de uma independência de órgãos como o Ministério Público Federal, como a Polícia Federal, o problema é que essas investigações, ou a ação desses organismos, acabaram por flagrar dirigentes dos próprios governos ali do Lula e da Dilma. Porém, isto abre uma oportunidade de se ter novidades nessa área que me parece são necessárias. É lógico que a gente tem que ficar atento à luta política que está subjacente a essas investigações. É evidente que não pode ser coincidência a prisão de um ex-governador num dia e 24 horas depois a prisão de um ex-governador menos de 24 horas depois. Tem alguma coisa aí, bem como tem alguma coisa nessa seletividade que até o momento essa Operação Lava Jato em vários momentos tem revelado. Agora, por outro lado, existe uma escancaração que vai ser difícil, talvez, se barrar, até mesmo porque houve a revelação daquelas conversas do Sérgio Machado com Romero Jucá, etc., onde ficou explícito que essa turma que está no comando do governo federal, todo dia a gente lembra aqui, Michel Temer, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha, Romero Jucá, Renan Calheiros, toda essa turma, ela está envolvida nessas supostas falcatruas e vai tirar a Dilma para abafar isso, né? Está lá na gravação. Pois é, mas eles conseguirão, essa que é a questão, porque adquirir uma tal dimensão e uma tal visibilidade que vai ficando difícil, o povo está na rua, está cobrando. Então, eu acho que existe hoje uma oportunidade também muito importante de a gente avançar, porque me parece seria absolutamente importante se avançar nisso e punir os que têm que ser punidos. Agora, eu queria essa opinião do Fernando. Como é que você vê essa luta política? Porque tem uma luta política em torno aí da condução dessas investigações, onde a Lava Jato é a principal. Como é que você vê esse problema, Fernando? Inclusive se reportando a esses inúmeros exemplos que você deu, que o Ricardo Maranhão aqui deu também, esses exemplos que vocês deram, de tráfico de influência dentro do Conselho de Administração da Petrobras, favorecimento a empresas privadas de uma maneira escancarada. Como você vê essa questão, Fernando? É a oportunidade de a gente avançar nisso ou vai ser tudo manipulado ou continuará a ser manipulado? Está um pouco manipulado, né? Você vê que há um tratamento diferenciado com referência às denúncias contra o PT e as denúncias contra o PSDB que tem saído aí na Lava Jato, né? Até agora nós estamos vendo uma isenção de punição aos partidos de direita, principalmente de direita neoliberal e entreguista, né? Então, eu queria também falar um pouco sobre a questão do STJ, que o Manuel mencionou. Numa semana o STJ, o Supremo Tribunal Federal, em uma semana deu 3 cacetadas nos trabalhadores, né? Fez essa questão que o Manuel falou, que o direito adquirido deixou de ser um direito adquirido no dissídio coletivo, passou a ser efêmero até o ano seguinte. Então isso é um retrocesso brutal na questão dos direitos dos trabalhadores. Principalmente por problema que no momento que o país está em crise, o trabalhador está enfraquecido, o poder de barganha é cada vez menor. Então, tiraram aí a desaposentadoria,
tiraram o direito de greve dos funcionários públicos e agora está em vias de aprovação a terceirização, né, que é a precarização total do trabalho, e o Supremo Tribunal Federal também deverá aprovar. E ontem a Carmen Lúcia permitiu, antes de ontem, uma manobra escandalosa do senhor Gilmar Mendes, que perdeu uma votação e já estava decidida a votação, e ele pediu vistas só para trancar o processo, que diz respeito justamente à incidência da contribuição previdenciária em cima de verbas de vencimento dos servidores públicos, que acabam não sendo... Houve lá um caso, um julgamento, que a maior parte dos ministros deram ganho de causa para a servidora, que no caso levava o seu problema para a corte, e o Gilmar Mendes, derrotado, resolveu pedir vistas. É um absurdo, o cara que foi derrotado pedir vistas. Depois do seu voto, a Carmen Lúcia deixou. Antes de votar, não é uma loucura isso. Então, essas manobras estão preocupando a gente quanto à lisura do judiciário, né? Vimos aí recentemente o Dias Toffoli, depois de 6 votos, portanto, maioria absoluta, para inviabilizar a sucessão presidencial, que aqueles que integram essa sucessão presidencial tiverem qualquer problema, seriam impedidos, e isso implicaria no afastamento do Renan Calheiros da presidência do Congresso, do Senado. E aí estava já 6 votos, o Dias Toffoli pediu adiamento, salvando o mandato do Renan, que termina em fevereiro agora. Então, portanto, ele vai continuar no cargo até lá. Quer dizer, manipulações existem demais na justiça. E é isso que nos preocupa em relação à Lava Jato, objetivamente. Exatamente, a gente está vendo então que há uma tendenciosidade no Lava Jato, há uma politização em favor dos políticos entreguistas de direito, e isso tira um pouco a nossa esperança de erradicação da corrupção. E só hoje quem é punido é político do PT, como se o PT fosse o único responsável pela corrupção do país. Então isso realmente deixa a gente um pouco preocupados com a lisura, né, com a lisura do processo de punição até da Lava Jato, que punir é uma coisa muito importante para erradicar a corrupção, mas não pode ser punição politizada, né? Em favor de uns e contra seletiva. Então isso preocupa bastante aí o nosso Poder Judiciário e o processo da Lava Jato. Cancela, foi importante essa questão colocada pelo Fernando, porque no andamento aí dessas investigações vão se abrindo brechas. Ontem, por exemplo, eu vi uma observação de um colunista da Globo falando o seguinte: como é que a turma aí do PMDB e do PT, porque o PT já está sendo envolvido há algum tempo, e também alguns aliados menores, o pessoal do PP também foi atingido aí pelas investigações e punições da Lava Jato. PP, né? Do Partido Progressista. Do Maluf, do Bolsonaro. Tem o maior número de envolvidos. Pois é, eles também já, não foi só o PT que pagou, né? O PP, o PTB também, mas o PT principalmente. Só que agora parece que entrou na berlinda do PMDB. Então esse colunista do Globo falava o seguinte: vem cá, e o PSDB não vai chegar no Congresso? Até uma pergunta, né? Pois é, mas aí eu pergunto o seguinte: a turma que está sendo atingida, ela passa a pressionar também o seguinte: o que vale para Chico vale para Francisco. Essa história do PSDB ir ficando de lado está chamando a atenção. Então, existe aí combustível para uma cobrança clara da justiça a respeito dessa seletividade. Ao mesmo tempo, junto com a luta política, me parece que tem uma luta empresarial. Se existe uma seletividade política na condução das investigações,
No campo empresarial também a gente pode observar que existe essa seletividade. Eu fico pensando, nessa altura do campeonato, o que a família Odebrecht, principalmente lá o Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo, fica pensando nessas investigações que só pegam as construtoras brasileiras e tem deixado de lado um monte de segmento aí que a gente sabe diz respeito ao mundo dos negócios e ao seu imbricamento com o mundo da política. Onde é que estão os bancos? Onde é que estão as mineradoras? Onde é que estão a turma que, por exemplo, tem se beneficiado dessa privatização selvagem promovida dentro da Petrobras? Então, no campo da política, no campo do empresariado, surgem, evidentemente, pressões para que a seletividade suposta e acusada na Operação Lava Jato seja superada. Então, existe uma luta política que a gente tem que também saber se posicionar e fazer valer a justiça para todos. Não adianta dizer que a lei é para todos se na verdade, ela não é aplicada, na verdade, se todo mundo não está enquadrado na lei. Não tem um espaço de cobrança em relação a isso, Cancela? Tem um espaço muito grande. E aí, a primeira pergunta que a gente faz, onde é que está a Lava Jato que não está investigando os negócios do Pedro Parente na Petrobras? Cadê? Quer dizer que o Pedro Parente está acima da lei? Né? Cadê investigar o que a gente está falando no campo de Carcará, né? Agora a venda da Liquigás, né? Todo esse negociado que eles estão fazendo, né? E o Lava Jato está calado. O Lava Jato, Passarinho, eu quero dizer aqui para os ouvintes, não só blinda o PSDB, eles vão além. Eles atacam quem denuncia o PSDB. E eu digo isso aqui de público provando. O Corinthians Clube e a torcida do Corinthians está sofrendo um ataque generalizado da Lava Jato. E sabe qual é a motivação? Porque a Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, teve a coragem, a ousadia de levar para o estádio lotado, basta buscar no Google, a pergunta numa faixa: quem vai punir o ladrão da merenda? Né? Por conta disso... A merenda, só para a gente situar, é um dos escândalos do governo tucano lá de São Paulo, não é isso? Então, não é verdade que o Lava Jato só protege os tucanos, não é verdade. Eles, além de proteger, eles perseguem quem denuncia o PSDB, como no caso o Corinthians e a torcida do Corinthians, porque levou a faixa quem vai punir o ladrão da merenda, que o grande acusado é o governo de Geraldo Alckmin de São Paulo por desvio de dinheiro de merenda. Mas esses setores do judiciário que estariam aí protegendo o PSDB, eles vão conseguir segurar essa onda? Porque está ficando muito escancarado. Essa que é a questão. É esse problema que tem que ir para cima. É impossível, no caso, por exemplo, de todas as revelações que já foram feitas em relação a Furnas, que o Aécio Neves continue incólume. Não é possível um negócio desse. Bem como a gente, durante muito tempo, ficou falando, vem cá, não é possível que essa Operação Lava Jato não chegue aqui no Rio de Janeiro e não atinja o governo do Cabral, porque se há um lugar que essas empreiteiras pintaram e bordaram, esse lugar se chama Rio de Janeiro, Estado e município. Isso é escancarado. Parece que as coisas estão agora chegou aí na casa do Sérgio Cabral Filho. Ou seja, me parece muito difícil, com os desdobramentos aí das investigações, essa turma dos tucanos continuar incólume. É impossível isso. Mas eu queria acrescentar, Passarinho, a minha denúncia aí de que a Lava Jato, o Sérgio Moro, não só protege os tucanos, como atacam aqueles que denunciam, como no caso o Corinthians, porque foi denunciar no estádio. Fora o apoio que deu para o Jorge, esse Dória, é escancarado também. Inclusive, isso, do ponto de vista da conduta do magistrado, é absolutamente improcedente. Devia ser punido, inclusive. Né? E mais que isso, o blog Pragmatismo trouxe para o Brasil uma entrevista que Sérgio Moro, o chefe da Lava Jato, deu nos Estados Unidos, e foi perguntado pelo jornalista estadunidense por que ele não prendia nenhum tucano. Sabe o que ele teve a cara de pau de responder? Isso está lá no Pragmatismo, no blog.
Sérgio Moro disse que ele não tinha pego nenhum tucano até agora, porque nenhuma denúncia do PSDB tinha chegado até ele, até a Lava Jato. Isso procede, para quem está nos ouvindo? Então temos lá 3 senadores delatados no Lava Jato, que é o Antônio Anastasia, o Nunes, Aloysio Nunes e o Aécio Neves 5 vezes, o Zé Serra agora com os 23 milhões na Suíça, né? E mais, o governo Fernando Henrique na Petrobras, onde o próprio FHC reconheceu que havia corrupção na Petrobras. Aí o Sérgio Moro vai lá nos Estados Unidos dizer que não pune nenhum tucano porque as denúncias não chegam até ele. Está brincando com a nossa inteligência. Agora, Cancela, a Fátima Santos, através da nossa página do Facebook, ela faz uma ponderação. Cancela. Ao contrário de Cabral, Garotinho não está preso por corrupção. É um político trabalhista, nacionalista e não entreguista. Não, eu tenho, eu não sei se eu entendi direitinho a pergunta, mas o Garotinho, ele tem uma obra, lógico que ele tem negócio nebuloso, mas, por exemplo, eu aplaudo a obra do Garotinho na questão dos restaurantes populares, que aqui no estado do Rio de Janeiro, 37 mil pessoas por dia faziam a refeição nos restaurantes populares. O piscinão do Garotinho, né, que os 2 piscinões, que eu acho que deveria fazer mais lá de São Gonçalo e de Ramos, né? O Garotinho também tinha um cheque cidadão, que eu acho que o Bolsa Família é mais eficiente, mas o cheque cidadão não deixa de ser uma distribuição de renda. Então, o Garotinho, a despeito desse negócio nebuloso que ele tem uma obra social quando foi governador. Eu vou repetir aqui, eu não quero aqui dizer que o Garotinho, o Sérgio Cabral, ninguém está acima da lei. O processo legal tem que ser estabelecido, o amplo direito de defesa, e que, se for culpado, não interessa se o político é do PSDB, do PT, do PDT, seja qual partido, ninguém está acima da lei. Agora, o que nós não podemos aceitar é essa seletividade. Né? Por que prende o Antônio Garotinho, prende o Cabral e não prende o Aécio Neves, o cara que é mais de 5 vezes delatado na Lava Jato, construiu 2 aeroportos em terra da família, o cara que está envolvido até em negócio de narcotráfico e tem denúncias, e não prende por quê? Não chegou até o Lava Jato, isso aí, como o Moro disse lá nos Estados Unidos? Não dá para entender. Agora, eu quero fazer uma ponderação aqui, Fátima. A acusação que pesa contra o Garotinho envolve corrupção eleitoral, porque a utilização aí de um dos programas sociais, do cheque cidadão, em prol, segundo os juízes que estão à frente do caso lá do Garotinho, e que inclusive houve por parte dos advogados do Garotinho a tentativa de obtenção de 2 habeas corpus que foram negados por instâncias superiores. Então, os argumentos do juiz que está à frente disso me parecem argumentos consistentes, e eles acusam, na verdade, o Garotinho de dirigir uma organização criminosa que, a partir da utilização do cheque cidadão, montava um esquema de eleição de vereadores. Inclusive aponta que 11 vereadores foram eleitos lá em Campos, no esquema lá comandado pelo Garotinho. Tudo isso vai ter que ser provado na justiça, tem a discussão. Eu acho, inclusive, que não há razão para uma prisão preventiva do Garotinho, embora os argumentos tenham sido, para justificar a prisão, que eles estariam aí, o Garotinho e seus aliados, destruindo provas. Isso, evidentemente, é um problema. Se procede, isso é um problema. E, de alguma maneira, essas instâncias superiores atenderam os argumentos do juiz. O problema é que o mundo da política e o mundo dos negócios, da forma como eles estão constituídos no Brasil, e essas esferas estão expostas agora frente às investigações. E eu me reporto aqui a importância que foi dada
a autonomia do Ministério Público Federal e a Polícia Federal pelo governo do Lula, ao contrário de alguns lulistas, inclusive deputados federais, que apresentam claramente que o problema da era Lula foi ter dado excessiva autonomia ao Ministério Público e à Polícia Federal. Eu discordo disso, acho uma vergonha, inclusive, parlamentares petistas levantar esse tipo de argumento, porque ao mesmo tempo que não reconhece uma virtude do governo Lula, que foi dar essa autonomia, que nunca houve, por exemplo, nos governos do Fernando Henrique, porque se tivesse autonomia da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal na época do Fernando Henrique, ora, vocês acham que aqueles programas de privatização que foram aprovados, inclusive, no Congresso, não rolou muita grana ali? O Fernando Siqueira acompanhou isso de perto. Você viu a farra que era lá em Brasília, não é, o Fernando? Outra coisa é aprovar, por isso que tem que ter Ministério Público, tem que ter polícia. Agora, todo mundo na política sabia o que estava em jogo ali. Então, essa é a oportunidade, me parece, de se avançar. Eu não sei quais são as condições políticas que nós temos hoje. Agora, com a crise econômica que o país está passando, com a crise de desmoralização do mundo da política e com essas investigações em curso, o momento é esse, de avançar. Agora, o que eu acho é que a esquerda, nesse processo, ficou muito fragilizada. Eu me impressiono como nós tivemos aí uma invasão do plenário da Câmara dos Deputados nesta semana por um bando da direita, e eu não vi nenhum posicionamento mais contundente de vozes da esquerda contra isso. Isso aí me impressiona, de figuras públicas, tanto do PT como do PCdoB, do PSOL, do PCB, do PSTU, do que seja. É hora de uma unidade dos setores da esquerda para denunciar a direita e exigir que essa Operação Lava Jato e outras operações em curso possam ir até as últimas consequências. Eu tenho certeza que quem vai ser abalado com isso é a própria direita, que comanda o mundo da política e o mundo dos negócios. Essa que é a grande questão. E o exemplo da Petrobras é excelente agora para, inclusive, se evidenciar essa seletividade aí nas investigações. Quando é que o Lava Jato começa a investigar o Pedro Parente da Petrobras, é isso? Deveria começar imediatamente, porque a Lava Jato, ela nasce, não é isso, Fernando? Petrobras. Em função da Petrobras. Só da Petrobras. Bem, então essas são questões que a gente tem que estar muito atento aqui, porque evidentemente não se pode concordar com nenhum tipo de seletividade. Tem um problema aí, falando em seletividade, né, Passamento? Tem um problema seríssimo no Brasil, que é a imunidade parlamentar. Quer dizer, você não pode prender o Renan, não pode prender o Romero Jucá, porque eles têm imunidade parlamentar. E como o nosso Supremo é de uma lentidão espantosa, esse pessoal vai ficar impune o resto da vida, continua presidindo o Senado, continua como ministro, o Jucá, um dos mais corruptos aí do país, é ministro de fato do planejamento. Então, há uma série de pontos aí que precisam ser corrigidos, né? E, como você disse bem, né, o governo Lula, o Ministério Público e a Polícia Federal tiveram amplas condições de trabalho, enquanto no governo Fernando Henrique você tinha lá o engavetador-geral da República, né, que todos os processos eram engavetados, não eram investigados, e por isso o PSDB fez a privataria tucana, que tem livros e livros denunciando aí o absurdo. Por exemplo, a Vale do Rio Doce tinha direitos minerários de 3 trilhões, que ela dela todo o subsolo brasileiro, o direito de explorar, foi vendida, né, e foi vendida por 3 bilhões, quando só de direito minerário ela tinha 1000 vezes mais, 3 trilhões de dólares de direito de exploração do minério brasileiro. Foi vendida a Petrobras por um preço de 13 bilhões de reais, quando o governo gastou 20 bilhões para colocá-la em condições. Então, houve negociatas impressionantes no governo Fernando Henrique que estão impunes até hoje. Não são sequer mencionadas.
Olha, eu quero fazer aqui uma propaganda. A Feira Agroecológica e Cultural da Ilha do Governador completa amanhã, sábado, seu primeiro aniversário. Parabéns aí à turma da Feira Agroecológica e Cultural da Ilha. Segundo o ecologista Sérgio Ricardo, um apoiador da feira, na festa de 7 às 13 horas haverá música, poesia, dança, sebo de livros e plantio de mudas da Mata Atlântica. É isso. E eu faço propaganda também aqui da nossa conta no Banco do Brasil, que recebe as contribuições valiosas dos nossos ouvintes, colaboradores, amigos. A conta é lá do Banco do Brasil, agência 2865, dígito 7, conta corrente 42426, dígito 9. Essa conta está no nome da Associação de Engenheiros da Petrobras, mas os seus recursos são destinados exclusivamente ao financiamento aqui do programa Faixa Livre. E no próximo dia 12 de dezembro, a partir das 18 horas, em primeira convocação, teremos a nossa Assembleia de Fundação da Associação de Amigos do Programa Faixa Livre. Essa Assembleia vai se dar lá no auditório do Conselho Regional de Economia, o Corecon, que fica na Avenida Rio Branco, número 109, no 19º andar. Então, repetindo, no dia 12 de dezembro nós temos esse encontro. E no dia 5 de dezembro, a partir das 18 horas, estaremos comemorando os nossos 22 anos de existência, lá no Largo da Prainha, na Casa Porto. Largo da Prainha fica ali no início da Sacadura Cabral, muito próximo à Praça Mauá. O endereço formal é Largo da Prainha, essa data importantíssima da nossa história, e onde inclusive teremos atrações culturais. Teremos lá roda de samba, teremos a apresentação do coral do Cid Petro, Coral da Luta, e muitas outras atrações. Então, temos esses dois compromissos aí marcados, aí a família Faixa Livre. No dia 5, lá na Casa Porto, no Largo da Prainha. No dia 12, na Assembleia de Fundação da Associação de Amigos do Programa Faixa Livre, que teve um papel muito importante nessa fase, inclusive, que culminou com a nossa transferência aqui novamente para a Rádio Band AM 1360. Agora, Cancela, quero aproveitar aqui o final do programa o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui boa do Antônio São Gonçalo, que diz o seguinte: há alguma mobilização popular que visa lutar contra a entrega da Petrobras? E como ficou a lei da ficha limpa? Ela ainda está em vigor? Eu acho que, se forem aplicar essa lei da ficha limpa, boa parte dos políticos não poderão, de fato, concorrer. Mas como é que está a questão aí da mobilização? Até porque o Luiz Carlos, lá do Grajaú, diz o seguinte: Cancela, vai ter ônibus para a gente chegar até o hotel de São Conrado? Nós vamos organizar, né, essa denúncia aí que o Maranhão fez, desse encontro lá do gás no Hotel Royal, né, no dia 24 e 25, nós vamos organizar a nossa ida, um material específico, né? Então, o Luiz Carlos está em contato com a gente aí, nós vamos fazer como fizemos na feira do óleo e gás, estivemos lá denunciando, né? Agora, a grande novidade da campanha do petróleo, por isso a gente tem que pedir ajuda aí aos ouvintes, aos petroleiros que estão nos ouvindo e todos os que participam dessa luta do petróleo, é a caravana das escolas ocupadas, né? Que nós oficialmente já fizemos visita a algumas escolas, como aqui no Enfix, no Largo São Francisco, como a Escola Pedro II, mas vários petroleiros, de forma autônoma, eles têm se mobilizado e ido às escolas ocupadas prestar apoio, né? E pediu apoio na defesa da Petrobras. Então, a gente falava aqui nos militares que eles participaram da campanha, e é verdade, no Petróleo é Nosso, mas também os estudantes tiveram um papel fundamental. E essas caravanas, as escolas ocupadas, é um resgate histórico da gente ir para as escolas, para as universidades, né, prestar conta, Fernando, do que a Petrobras fez nesses 63 anos. Né? E nós temos plena convicção de dizer para os estudantes que a Petrobras, os petroleiros corresponderam à expectativa da sociedade brasileira, e no momento que os próprios estudantes seriam os grandes beneficiários pelos empregos de qualidade que a Petrobras pode produzir, principalmente nesses setores de biocombustível, do gás, da petroquímica, do fertilizante, no momento
que emprego de qualidade também surgiria a partir da indústria naval, com a Petrobras produzindo, construindo navio e plataforma no Brasil. Nesse momento, tudo isso está sendo entregue. Isso é uma grande luta da sociedade e eu creio que as escolas ocupadas é muito importante nesse debate para a gente resgatar a Petrobras, aquela que foi criada pelo povo brasileiro na campanha Petróleo é Nosso. Cancela, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Estamos chegando ao final aqui dessa edição do Faixa Livre e eu passo a palavra também para a sua despedida, Fernando Siqueira. Bom, Passarinha, eu queria me despedir levantando um ponto que o Maranhão falou de passagem, que é a questão da desvalorização dos ativos, né? Isso é criminoso, porque foi feita uma desvalorização de 48 bilhões em 2014, 49 bilhões em fevereiro de 2015 e agora 16 bilhões, quer dizer, os ativos da Petrobras estão sendo desvalorização em cima de desvalorização, quer dizer, isso coloca... Que nem a Vale, né, Fernando? Que nem a Vale, na hora da privatização. está vendendo ativos desvalorizados, ou seja, isso é uma dilapidação do patrimônio da companhia que nós não podemos aceitar. Bom dia para todos, bom fim de semana. Parabéns ao Faixa Livre pela sua luta. Um bom dia para você também, Fernando Siqueira. Muito obrigado pela tua participação. Agradeço também a audiência dos nossos ouvintes. Desejo a todos um bom final de semana. E segunda-feira a gente retorna aqui a Band AM 1360 a partir das 9 horas da manhã. Segunda-feira o programa é de 9 às 10. Terça a sexta, programa de 8 às 10. Sempre aqui na Band AM 1360. Tenha um bom final de semana e até segunda-feira. Bem-vindo a mais uma edição do